e agradecer a Deus aí pela vida dela. Aconteceu uma coisa aqui em casa essa semana que é literalmente maravilhoso. Abre o seu áudio, Viviane, por favor. Boa noite, Boa noite, tudo bem? Como é que você está? estou ótima. Do Feliz lado dos porque meus pequenos. Daniel e Israel podem estar com você, né? Exato. Coisa boa. Era para que eles não tivessem exatamente hoje, mas o Senhor trabalhou aí de maneira maravilhosa para que você tivesse a companhia dos seus meninos aí. Um deles eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o Israel, né? Sim. Aqui em casa, pude orar com ele, e esse outro do seu lado aí é o Daniel. Só nome de profeta, hein? Amém. Só nome de profeta. Viviane, nossa história é muito interessante, porque Deus fez algumas tramas para que a gente se encontrasse de algumas maneiras, e eles vão conhecer como Deus move as peças do tabuleiro agora, né? Não saia daí, você tem muito a aprender nessa vigília ainda hoje, e eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração, viu, amado? Vamos lá? Você tem 4 irmãs. Você nasceu em que estado do país, Viviane? Bahia. Na Bahia. Baiano, se não fosse a volta de Jesus, ia dominar o mundo, viu? Porque onde tem mundo, tem baiano, né? Seus pais são Verdade. adventistas há mais de 50 anos. Isso. Então, você é de uma geração de adventistas, né? De uma família de herança adventista do sétimo dia. Você nasce, é a filha que não estava mais ou menos nos planos, né? Sua mãe já tinha algumas filhas, e você vai nascer, como o pessoal diz, a raspa do tacho, Quinta. Mais não é isso? isso. E você, por circunstâncias, vai morar um período com as suas irmãs, né? Você não mora com os seus pais por muito tempo, a primeira infância sua, você mora mais ou menos com as suas irmãs, não é isso? Exato. E como é que foi essa fase da sua criação com as suas irmãs? Foi muito bom, porque eu era uma menina, né, que estava ali no meio delas, e, e além das minhas irmãs, tinha mais uma irmã, que não de sangue, mais uma senhora, que acompanhava muito a gente, né, que ia lá em casa fazer o culto, né, todo pôr do sol de sábado e todas as manhãs de cada dia, a irmã Galdina, saudosa irmã Galdina já falecida, mas não deixava de ir lá e cantar com a gente, pedir para as meninas estudarem a lição, a Bíblia com ela, né? Então a gente fazia o culto juntos. E era muito bom, né? Tinha minha mãe de vez em quando, mas ela ficava mais na roça com meu pai. A figura do seu pai não era uma figura muito comum para você, né? Você não conhecia o seu pai, porque logo muito cedo você saiu para morar com as suas irmãs. Sua mãe planejava alguma coisa mais para você. Sabia que a roça seria um lugar muito difícil, aonde eles moravam lá. Você vai crescendo, e essa irmã Galdina, essa abençoada era rica, era? Era extremamente rica do Espírito Santo, mas é, economicamente falando, era extremamente pobre, uma viuvinha bem pobre. Ela morava próximo da sua casa, uma viúva pobre, e aí você vai dizer que às vezes ela passava no sábado, te levava e trazia para a igreja, ajudando na sua formação, e aí você vai dizer que ela falava uma frase: minha filha, como é que ela falava com você? Achei interessantíssimo isso. Sim, essa fase eu já não estava com as minhas irmãs, né? Quando ela me buscava e dizia assim, né? Ela me levava para a igreja, só ia eu e ela. E aí ela dizia assim, olha, não tenho nada lá em casa, mas você quer ir para lá, que a gente divide um ovo no meio e come com farinha. E a gente, e para mim era um dos melhores momentos da minha vida. Era o melhor almoço, porque eu estava com a pessoa que eu amava muito, né? Admirava muito, uma pessoa extremamente querida. Nessa fase da vida da Viviane, queridos, as irmãs foram crescendo, e cada uma delas foi saindo para estudar em colégios adventistas.
E E aí a ela Amy? fica nessa fase com os avós, que é quando a irmã Galdina meio que assume a ideia de levar e trazer a Viviane como um anjo na vida dela. Falando em anjo, Galdina te colocou um negócio no coração. O que que ela ensinou para você sobre os anjos? Ela dizia que a gente tinha o anjo da guarda, né? E que a gente podia chamar por ele em qualquer lugar e ele iria atender, iria cuidar da gente, que a gente não precisava de ter medo, né? Às vezes eu contava alguma coisa, né, que tinha algum medo, algum receio, e a gente sofria bastante, né? Então ela dizia assim, né, para me acalmar, para me alegrar, e ela era de uma descendência católica, né? Então, às vezes ela ensinava uma reza, minha mãe também sabe, né, essa reza do Santo Anjo do Senhor. E então eu acreditava muito que o anjo de Deus estava ali comigo em todos os lugares e que eu A podia Galdina, confiar nele. a irmã Galdina implantou isso na sua mente. Irmãos, vocês que estão adorando conosco aqui, entenda uma coisa, queridos. A crença implantada na cabeça é muito importante. Por isso que os judeus, os hebreus israelitas tinham o costume de repetir a palavra para essa palavra vir aqui para dentro. E a irmã Galdina colocou na cabeça dessa menininha, que está dando testemunho aqui com a gente agora, ela era pequena, cara, pequena. Ficou ótima a luz agora e melhorou bastante. Ela era pequena, Lige, mas a irmã Galdina disse assim, ó, você tem um anjo protetor e você pode acreditar nele. Você tem um anjo. Olha o que vai acontecer, queridos, quando uma crença, ela se torna verdade na cabeça da gente. Escuta só. Com o passar do tempo, a Viviane foi crescendo ali na casa dos avós e a situação não ficou legal para ela ali. Passou por um momento muito difícil. Sentiu saudade do pai, da mãe, mais da mãe do que do pai, porque a figura do pai era desconhecida. Você sentiu muita vontade de conhecer seu pai. Você tinha 7 anos. 7 anos. E aí, sob forte opressão, às vezes ela apanhava, era uma situação difícil. Por isso ela desejou ir até onde os pais estavam. E ela foi. Você foi num caminhão, como é que chamava o caminhão? Caminhão pau de arara Vocês conhecem essa expressão, irmãos? Era um caminhão que as pessoas iam lá atrás. na carroceria. Não era um ônibus, não era nada, irmãos. Era 7 anos de idade. Saiu da casa dela sozinha, num caminhão, junto com um monte de gente. Não sabia a direção, não sabia onde era, a não ser por uma pessoa que havia indicado mais ou menos algumas coisas para você. O que aquela pessoa te falado do caminho para você, Viviane? Eu era muito curiosa, né? E daí eu perguntava, todo mundo que dizia assim, você se parece com seu pai? Eu falava, então como que ele é, quem ele é, onde que ele mora? Até que uma pessoa teve a paciência de me explicar e eu gravei com muito, como se fosse um segredo dentro de mim isso, né? Porque eu queria um dia encontrá-lo. Então, ele disse como é que tinha que ir de caminhão, que ia passar pelas Palmeiras, que ia passar, e foi falando os lugares, né? E eu falei, e o final é aonde? É um lugar que tem um monte de pedrinhas vermelhas. E, e assim eu fiz, pedi para alguém me colocar dentro do caminhão, passei muito tempo ali. E até que o Você disse que caminhão. chegou, disse para mim que já chegou várias vezes, olhou para aquele caminhão e planejou. Uma hora eu vou subir nesse caminhão e vou encontrar meu pai. Você tem saudade do seu pai, irmão? Você que está adorando aqui? Eu tenho saudade do meu. Tá. Às vezes eu descia de onde eu viajava para trabalhar e descia até a minha casa, chegando, e o meu pai jogava dominó com alguns homens ali, era um negro alto, alto, mais alto que eu um pouquinho, costas largas de caminhoneiro, mas era bom encontrar meu pai, hein? Tenho saudade dele. Abraçava meu pai e eu sentia o coração dele no meu, assim, ele não era muito de falar, meu pai nunca expressou muita coisa, mas a gente sentia nele o amor que ele tinha por nós. No caso da Viviane, era a ausência, ela não conhecia o pai, pouco a mãe, mais as irmãs, sofrendo, ela precisava encontrar, porque eles eram um porto seguro da Viviane. Você,
sobe naquele caminhão sozinha com 7 anos, sem saber para onde você estava indo. O caminhão vai, 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 você vê as pessoas descendo. Como é que você fez para descer desse caminhão, Viviane? É incrível, mas eu vi que eu não tinha, só tinha eu e eu não chegava essas pedrinhas vermelhas nunca, eu já estava desacreditando da conversa do rapaz. E até que, enfim, chegou e eu falei assim, é aqui, mas como é que eu vou descer? Não tinha certeza, né? E aí eu comecei a falar, anjo de Deus, eu preciso que esse caminhão pare no lugar certo. Então, ele parou, assim, ninguém ia descer, não tinha mais ninguém, mas aí ele parou. Quando ele parou, eu falei assim, "É agora", eu me joguei, me joguei no chão e foi, assim, difícil, né? E daí o caminhão foi embora, mas foi só bater no chão, o caminhão foi embora. Você ficou sozinha. Sozinha, no meio do poeirão. E quando a poeira baixou, você mirou um lugar e foi. Sim, porque a lógica era a seguinte: se o caminhão vem de lá e foi para lá, só tinha um único lugar, esse. Eu fui, eu fui 7 anos. nesse, né? Fui 7 anos. nesse caminho, 7 anos. Como é que você escolhia a mudança das direções? Eu não escolhia, eu simplesmente caminhava e pedia para o anjo me mostrar. Eu não escolhia. E ia, e aí então andando, às vezes encontrava pessoas, né? Olha uma menina! E aí eu corria. E quando eu lembrava dos animais que podiam ter, né? Lobo, onça, cobra, e aí eu corria mesmo. Mas depois Hum. teve um momento que já estava assim bem escuro, então eu falei assim, e agora? O que que eu faço? Porque a caminhada é longa, se vocês forem medir o percurso a pé, é um negócio assim que É um caminho e pouco. é muito longe. Então, eu falei assim, eu preciso de encontrar o lugar. E ir olhando, mas Só um pouquinho. Daniel e Israel, né? Israel, você tem quantos anos? 9, 9. Daniel, você tem quantos anos? 10. Vou completar 11 anos no dia 2 de junho. Queridos, olha o tamanho deles. Olha o tamanho deles. A Viviane estava sozinha, no meio do mato, com 7 anos de idade, à procura do pai. isso. Então, eu olhava e falava assim, não é aqui, continuava andando, né? E até que eu fui assim impressionada de que era ali. Eu olhava, mas não tinha casa, não tinha nada, só tinha mato. E aí eu falei assim, bom, se é aqui, vou ter que entrar. E eu tinha medo, muito medo do mato, né? Porque podia ter cobra ali. E sim, tinha mesmo. Mas graças a Deus não me encontrou. E aí eu resolvi gritar. E depois eu falei assim, bom, se eu posso gritar mãe, porque alguma mãe vai me ouvir, se não for a minha, mas alguma vai me ouvir e vai vir. E aí eu comecei a gritar e graças a Deus quem apareceu foi a minha mãe, né, com bem longe uma fagulhinha de fogo, né, a lamparinazinha dela vinha. Ela reconhecia a minha voz. E aí eu gritava e já escutava não mais o eco da minha voz, mas já escutava um outro eco, né, que era a voz dela. E ela me encontrou e eu achei aquilo ali um milagre incrível. É claro que eu acreditava que eu iria encontrá-la, mas eu não tinha certeza de como é que seria, né? E dentro de mim eu tinha esperança, mas eu não sabia como que seria a reação dela. Daí ela, você veio com quem? Você está com quem? O que que aconteceu? Porque você está aqui? É impossível você chegar aqui sozinha. Realmente era impossível, né, para uma criança chegar naquele lugar ali sozinha. E eu não queria contar com quem eu tinha ido, mas eu sabia que eu não tinha ido só, porque o anjo de Deus estava comigo. Mas também não queria dizer o motivo que eu estava lá, né? E aí, enfim,
mas consegui encontrar minha mãe e o meu pai. Fiquei, assim, dentro de mim muito feliz, mas ao mesmo tempo, assim, apreensiva, né? Mas foi o melhor encontro que uma criança podia ter. Queridos, vocês estão se deparando, sabe com o quê? O poder de uma crença junto com o poder de uma grande necessidade. Ela tinha uma crença fundamental. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, diz a palavra. Ela acreditava nisso. E por acreditar nisso, fez com que ela fizesse uma trajetória que ela jamais faria se não acreditasse. A necessidade era maior que o medo. Ela precisava da família. As marcas que estavam sendo produzidas no coração da Viviane não poderiam continuar. Ela precisava da família de volta, porque a mãe colocou na mão da irmã mais nova. As outras 3 irmãs cuidaram dela, foram embora, ficou sozinha. Estava vulnerável. Ela precisava da família de volta. Precisava da família de volta. E ali, queridos, veja o poder de uma crença e uma grande necessidade unida. Agora, tem uma terceira coisa importante que aconteceu aqui que eu não quero que você esqueça nunca. Dona Galdina. Não esqueça desse nome. Galdina foi a discipuladora de uma criança de 7 anos de idade. Fez ela acreditar. Escuta, tem um texto que eu vou ler daqui a pouco. E lá naquele texto eu vou voltar ao nome da Galdina. Por causa disso, eu tô linkando. Tem um texto lá do começo da vigília que eu li, que vocês acham que eu esqueci? Esqueci não, está lá no começo. Agora nós vamos linkar um texto com a Galdina na palestra que eu vou dar já já. Não sai daí, não perde. Você vai perder muita coisa se você for dormir. Filha, vocês saem dessa região, suas irmãs voltam para casa, vocês primeiro moram na Norte, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, depois vem morar aqui na igreja, na cidade do... Como é que é o nome? De Santa Maria, que é onde nós moramos aqui. E aqui em Santa Maria, vocês são fundadores de igreja. Sua mãe, vocês, suas irmãs, trabalharam intensamente para as igrejas que existem em Santa Maria viessem a existir. E nesse período todo, queridos, a Viviane trabalhou muito, desde uma primeira fase, quando criança, ela ouviu o estudo das apostilas do pastor Moura sobre o derramamento da chuva serôdia. Depois as irmãs dela fizeram esse módulo novamente. E depois ela fez esse módulo com a sua própria igreja. Então a Viviane tem uma experiência com o Espírito Santo já tem algum tempo. Até que a irmã dela a convidou para assistir à sala. No dia que você abriu a sala, Viviane, você se deparou com quem? Com o Senhor. Você já me conhecia? Já sim. Mas, pastor, eu sei que o tempo está bem rápido, mas eu preciso ainda de falar algo bem pontual e já entro no Senhor. A minha mãe é uma pessoa extremamente cristã, né? Quem vai falar assim, ah, irmã Galdina, não, minha mãe, ela também comprava lição para gente, ensinava a fazer o culto, né? Foi responsável por criar muitas igrejas lá também no período, lá na Bahia, então essa parte, eu sei que a gente tem que pular lá para o outro, mas gostaria, sim, de agradecer muito a minha mãe, meu pai, né, a criação, o restante da criação, as minhas irmãs, teve esse períodozinho, né, que foi difícil e que eu precisei de encontrá-los, mas sim, me acolheram com muito amor, e a gente veio, então, morar, eu tinha 9 anos quando nós viemos para cá. Sim, então eu comecei, Só quando um pouquinho. nós... A ressalva da Galdina aqui nesse aspecto, além de todo o trabalho da sua família, é porque ela cria uma crença na sua cabeça, através de um discipulado poderoso, que faz você tomar uma atitude que você não tomaria se não acreditasse daquela maneira. Não que a sua mãe tenha construído isso, nem suas irmãs, mas para o detalhe que é importante em nossa caminhada, esse aspecto vai fazer um link poderoso com relação ao texto que eu vou ler daqui a pouco, para entender esse aspecto. Aí você recebe o link da sua irmã, abre a sala, foi bem num testemunho que chamou a atenção da sua irmã. Na verdade, ela me mandou porque
nesse dia estava pregando o Reginaldo, pregando a Mirim, né? E ela achou muito bonitinho, parece o meu filho Daniel. E aí ela falou, Vi, dá uma olhada nesse menino que está pregando, achei muito legal. Ela não te conhecia, né? Ela mora em São Paulo, a Dete. E, e aí quando eu olhei, quando eu fui abrir, assim, o link já não era mais de manhã, então eu abri, tava ali o pastor Wagner. Eu falei assim, gente, eu conheço o pastor Wagner, né? A minha irmã Divina deve estar assistindo. Ela nos convidava muito para ir para o Catre, né? Ter os treinamentos de pequeno grupo, e a gente participava, né? E, inclusive, era a Divina que dirigia o programa Chuva Serode aqui, né? Para nós, na nossa igreja, aprendeu lá na Ilha Norte e fazia esse programa maravilhoso, né? Me ensinou muito, nos ensina muito ainda. E então, quando eu vejo o pastor Wagner, eu falo, gente, eu conheço ele, porque, assim, tinha os momentos do treinamento, o pastor Salomão falava muito, né, estruturadinho, como é que deveria ser e tal, treinamento bom, mas o momento da pregação era o pastor Wagner, essa coisa linda de Deus aí, né? Parecia que ele abraçava a igreja no sermão dele, assim, no abraço só, todo mundo. E isso me marcou muito, né? E aí, quando eu vejo a sala e reconheço ele, eu falei assim, eu quero escutar. Então, fui ouvindo, estava meio nos afazeres de casa, mas estava escutando, então ouvi vários blocos. E falei assim, mas ele disse que tem de madrugada, e como é que é isso? Eu fui pesquisar no YouTube, não achava, não tinha como me inscrever. Mas fiquei ali com vontade de ver mais, né? E aí, de vez em quando, a minha irmã me mandava, então eu entrava e via de novo. Então, eu comecei a assistir bem esporádico, né? Até então conseguir realmente alguém que me mandasse os links, né? Para entrar. Muita coisa acontece da Sala 57. Estou vendo o Flávio, por quem nós oramos hoje. Eu não tenho muito contato com o Flávio. O Flávio conhece mais a mim do que eu conheço o Flávio, né? Mas nós temos uma relação poderosa pelo Espírito aqui, né? Nesse lugar. E o que aconteceu aqui em casa na semana foi tão bom, foi tão legal, que é o que eu quero ressaltar agora. A, a Viviane entra na sala e começa a experimentar a sala. E no dia do testemunho do irmão Francisco, ela estava assistindo a sala, ela e a irmã. Elas oram antes de entrar na sala, estavam assistindo, adorando conosco. E olha que coisa interessante. A Viviane tomou uma decisão, queridos. Ela hoje trabalha intermitentemente, decidiu cuidar dos filhos, e o pai ajuda, ela procura trabalhar aqui, ela vai dando jeito, que é trabalhadora, é mulher lutadora, mas ela deu uma oferta para o Senhor, mesmo com dificuldade financeira, com o rendimento ajustado. Você comprou quantos livros do Grande Conflito, filha? 1.100. 1.100 livros. E você levou para sua casa, se for uma compra particular, e você disse, eu vou entregar esses 1.100 livros. Você foi recenseadora do IBGE, aqui na minha região. Ano passado. Você trabalhou ano passado aqui no meu condomínio, né? No Isso. condomínio que eu moro. E aí você recenseou, conhece essas casas aqui todas, já voltou em várias Uma. vezes, uma a uma você conhece como recenseadora. Mas você tomou uma decisão de ser um outro tipo de recenseador. Gostei do título. Qual é o tipo de recenseadora que você é mesmo? Ele está me falando. Eu sou recenseadora de Jesus para entregar o livro Grande Conflito. Irmãos, vê se isso não é de Deus, irmãos, de Deus. O Espírito Santo colocou no seu coração o quê, velho? Qual foi o desejo que nasceu forte no seu coração? O primeiro desejo é de ver Jesus voltar logo. Quando eu olho para o mundo e vejo meus filhos pequenos, eu não quero que eles, né, se misturem com esse mundo, apesar de já estar nele, né, mas que não sofra as influências satânicas, né? Então, eu sinto saudade de Jesus
e falo dentro de mim e falo também para as pessoas que conhecem. Satanás não merece nenhuma alma desse mundo, mas Jesus merece, porque ele já pagou o preço por todas elas. Então, isso me move dentro, né? E quando eu tomei essa decisão de entregar os livros, eu ainda não sabia qual seria o público. E aí eu fui orando, conversando com a minha irmã também, né, a Adete? E aí eu falei assim, bom, acho que eu vou entregar nos hospitais. Depois não consegui. Aí decidimos ir no aeroporto, né, filha? E a gente iria entregar lá, mas aí a chave sumiu e a gente ficou 4 dias sem A chave conseguir do carro sair. sumiu. Não deu para ir porque a chave do carro sumiu. Sumiu, Ou será que foi o Espírito Santo que escondeu, né? não é? Não é? E a gente procurou mesmo, passamos muitos dias procurando e nada de encontrar. Então, quando não deu para ir, eu fui novamente clamar ao Senhor, mas não era uma oração, era um clamor com choro, com lágrima, bem muito. Senhor, eu não posso ficar com o meu quarto lotado de caixas de livro. Se o Senhor me permitiu comprar, me ajuda a entregar, eu não quero ir sozinha. Eu preciso de cumprir a sua missão, mas eu sou extremamente incapaz, eu sou extremamente dependente do Senhor. Ou o Senhor me diz o que o Senhor quer que eu faça com esses livros, ou o Senhor me diz, porque eles são teus e eu só sou instrumento. E era uma oração de choro, de clamor na madrugada. E então Deus me disse, assim, muito claramente, eu escutei, por que você foi recenseadora ano passado? Você sabe, era uma coisa meio que nada a ver com o livro, né? E aí eu falei assim, ué, passei, trabalhei, ele falou assim, eu estava te preparando. Falei, o senhor quer que eu seja sua recenseadora? E então, eu escuto muito nitidamente, assim, a impressão de que sim, eu quero que você seja minha recenseadora. É isso que eu quero que você faça. Esses livros são para as pessoas que você recenseou no passado. E aí eu peguei o meu mapa, né, do IBGE e tracei ali o plano de trabalho. Eu falei assim, agora eu tenho uma profissão. Eu tenho uma profissão, eu sou recenseadora de Jesus. E aí organizei os meus filhos, né? Eles ficam no bombeiro de manhã. Falei assim, vocês vão para o bombeiro. E igual quando a mãe trabalhava no passado, deixava vocês, ia trabalhar e volto, busco e a gente vai para a escola. E aí o Israel, para onde você vai? Eu falei assim, vou ser recenseador de Jesus, vou entregar os livros do Grande Conflito quando vocês estão lá. Aí ele falou, é recenseadora? Eu vou também, eu vou também, posso ir? Eu falei, pode, tira a roupa de bombeiro e vamos. E ele colocou a roupinha dele e nos preparamos e fomos, né? E Nesse fiz dia, exatamente. nesse dia você estava assistindo a sala e o Ah, irmão sim, Francisco fala sobre o sim, desafio que ele tinha de transpor o rio, o Velho Chico, isso, para poder alcançar as pessoas de onde a Zenaide hoje é membro, com 16 igrejas lá. Você isso. com os livros, tudo preparado, procurando impulso, quando você ouve o irmão falando que ele tinha todo aquele trabalho, ele falou assim, vai ser hoje. Exato. Né? A minha irmã falou assim, Vi, eu vou assistir a sala 57, né? Que a gente ora, e aí, esse dia nós não oramos juntas, mas ela gravou um áudio, então eu gravei um áudio de oração para ela, era o clamor que eu disse, né, antes. E aí, quando eu vejo a mensagem que ela está assistindo a sala 57, eu entro também. Falei assim, eu também vou, né? Eu não tinha o link, mas eu consigo entrar pelo YouTube. E aí, entrei e estava lá o pastor Wagner falando com o irmão sobre o velho Chico e tal, e aí os perigos que eles enfrentavam, né, mulher grávida, e aí quando a Zenade disse que era bem mais largo do que aquilo que o pastor mostrou, e eu lembro da minha mãe dizendo assim, o rio era muito perigoso, né, ela já tinha precisado passar, né, eu nem existia ainda, quando ela precisava de atravessar aquele rio de lancha,
E ela dizia que segurava na mão de Deus e ia, né? E sentia, obviamente, muito medo, era muito perigoso. E aí, quando eu estou ali escutando o testemunho e me organizando com o meu novo trabalho, eu tenho essa impressão tão forte, né? Os irmãos precisaram de atravessar um rio, eu não preciso de atravessar um rio. Eu preciso de ir apenas para o meu local de trabalho que Deus já me deu no ano passado e eu vou retomar para esse trabalho. E tive a convicção de que sim, era uma confirmação, uma convicção de que sim, eu tinha que ir. E aí vem na minha cabeça, né, as frases que o pastor sabiamente fala, né? Você precisa de ter o seu plano missionário, precisa de ir, o que você está fazendo, né? E essas coisas que ele pergunta de uma forma linda, que eu não sei dizer, mas ele sabe. E isso veio assim, como um rio mesmo dentro de mim, né? Eu falei assim, vamos agora, vai ser Você hoje, enche a sacola meu de primeiro dia livros, de trabalho. carro, pega o filhão. Eu terminei a sala, queridos, e me deitei para descansar um pouco. De repente, a minha filha bate aqui na porta do escritório e diz: pai, tem uma moça com o filho entregando o livro Grande Conflito aqui na rua. Meio de semana, não é comum, né, queridos? Nós se entregamos sábado à noite, mas era meio de semana. Ela me chamou, e aí a menina perguntou se aceitava, minha filha disse que sim, nós somos adventistas. É mesmo, é? Sim, meu pai é pastor aqui na igreja do Valparaíso. Eu disse, como é que é o nome do seu pai? Eu disse, meu pai é o pastor Wagner. Eu disse, pastor Wagner? Ela saiu da sala para encontrar a sala. Veio parar na minha porta, impulsionada pelo testemunho, pelo plano que ela já tinha montado para ser recenseadora de Jesus. Ela entrega o livro, pega os nomes e ora por essas pessoas para que elas aceitem Jesus. Atendi Viviane e o filho, coloquei para dentro, tivemos uma boa conversa, oramos juntos, e aí eu tive um privilégio, irmãos, de experimentar o que a sala faz que eu não consigo ver. Porque quando a gente promove aqui, como a gente sustenta aqui, como a gente instiga você, você sai e vai encontrar pessoas. Nesse dia, alguém que foi instigado pela sala me encontrou. E eu fui muito abençoado esse dia. Muito. Recebendo você aqui em casa, como amiga da Sala 57, já me conhecia das trajetórias de palestras de pequenos grupos, e Deus nos uniu naquele dia em oração. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Recebi a sala em casa, irmãos. Eu recebi a sala 57 visivelmente em casa. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você, Viviane, literalmente é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Obrigado por ter vindo aqui em casa. Na Foi verdade, foi o Espírito Santo, né, que nos guiou, porque eu estava percorrendo ombro a ombro como recenseador, né, pelo ombro direito, como o recenseador faz. Eu quis seguir a risca ali, e aí eu consigo, então, bater naquela porta, que no ano passado foi uma das casas mais difíceis para conseguir recensear, e dessa vez tive muita facilidade de entrar, né? Não precisei de deixar ali o livro, porque, né? Aqui tem Mas, também. Aqui mas tem pude também. ganhar, não pude deixar o presente, mas pude ganhar o presente de um abraço e de ouvir ele dizer para mim pessoalmente, né? Eu amo você, todas as coisas que ele já disse, as 4 frases que eu quero também dizer ao Senhor e a todos que estão nos ouvindo, que sim, eu amo vocês. Preciso muito de vocês para ser feliz, porque vocês são, sim, a parte visível de Deus. E é claro, eu creio muito, mas muito mais em Deus, porque cada um de vocês existem, fazem o propósito de Deus acontecer na vida de cada um, e isso é maravilhoso. E Obrigada. dizer como Deus mexe as peças do tabuleiro da vida da gente, né? A Adriele disse, o Espírito Santo disse, não fala com ele, não fala com ele. Ela obedeceu. Quando ela foi falar, ele disse, não precisa falar comigo. Deus já falou comigo antes. Cara, essa história de depender de Deus é lindo demais, né? Que Deus nos abençoe.
Obrigado, Daniel, Israel e Viviane, que o Senhor os acompanhe, que o sábado seja uma bênção para vocês, amém? Amém, muito obrigada. Eu que agradeço sua bondade e disponibilidade de estar aqui conosco, amém? Amém. Grande noite. Tchau, criançada linda, vocês são dois meninos Tchau, vai dar bonitos, tchau, hein? Israel. Grande abraço. Meu DMC. Grande. Ah, você tem um quarto de guerra aí, né, Viviane? Você anota ali naquela agenda todos os livros que ela entrega, ela anota os nomes para se tornar o quarto de guerra, porque ela vai orar lá. Olha o nome da galera aí, ó. Recenseadora de Jesus, pregando o grande conflito. Já viu isso? Ah, é só o Espírito de Deus movendo mesmo. Olha lá, ó. Eu ia Alegria. falar. Tem mais de 30 já. Lindo, vão ter 100, 200 aí, muitos Vai ter Em nome de 1.100. Jesus. Deus abençoe, viu, filho? Amém, muito obrigada, pastor, obrigada a todos. Eu sei que ficou muitas coisas sem contar, mas Deus aproveitou o que Ele quis e com certeza eu espero que sirva de grande proveito para quem escutou, porque o que mais é interessante na história não é o sofrimento, é o Deus que nos tira dali para nos levar para um trabalho, e mesmo se estiver doendo, a gente precisa de manter dentro da gente a esperança. Não é isso aqui o meu lugar, não é a trajetória que é o meu lugar. O meu lugar é lá, é na casa do Pai, é encontrar com o Pai, é o abraço do Pai, né, do Pai e da Mãe, é o abraço de Deus. Então, a trajetória não importa se é com medo, se é correndo, se é de caminhão, a pé, mas Deus está lá no final. A gente precisa de manter o nosso olhar fixo no Mestre. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Lindo, 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 lindo. Passaria a noite conversando sobre essas histórias lindas, né? Deus te abençoe. Amém. Muito bem, amados. Chegamos para o momento final da nossa vigília. Respira fundo aí, irmãos. Respira fundo. Olha que coisa linda. Ó, esse povo da sala não é brincadeira, não. Olha lá, sala 57. Olha o tamanhozinho do banner, irmão, que tem na casa da criança. Só Jesus mesmo, né? Benção demais. Vamos lá, queridos. Sem tempo a mais, segura, porque o conteúdo agora vai chegar no seu coração e eu vou fazer uma oração para o senhor trabalhar e deixar nossa mente bem atenta para os próximos 30 minutos. Eterno Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Essa vigília foi planejada pelo Senhor e está sendo executada pelo Senhor, e nós temos uma parte muito importante agora, que é um desafio para os teus filhos, para as crianças que estão conosco. A semana é muito dura, o corpo começa a cobrar da gente, mas mantém, Deus, nossa mente alerta para o que vamos estudar agora. E que tudo seja guiado e orientado pelo teu Espírito. Espírito Santo, toma minha mente, o que eu estudei, os arranjos que eu fiz, aquilo que eu planejei, mas toma conta, se eu quiser mudar, muda. Traz outro argumento. Eu só quero que o que a gente vai conversar aqui agora complemente toda a nossa caminhada, lembrando que o Espírito Santo é a nossa única esperança e a gente não pode se desviar ou criar qualquer outro mecanismo que não seja a dependência dele. Leva a nossa igreja querida, menina dos olhos de Deus, para essa direção. Usa esse momento para estabelecer uma crença, como foi a irmã Galdina estabelecendo a crença dos anjos. E o Senhor movendo o coração da Adriele, Deus. Cria consciência em nossa mente agora do que precisamos fazer para o Senhor agir como o Senhor deseja tanto. Por Jesus, amém. Muito bem, amados. Segura que nós vamos trabalhar agora e o texto é poderoso. Segura aí e vai anotando. Eu vou disponibilizar, não precisa printar, não precisa anotar, vou colocar para os moderadores, eles vão colocar para vocês, tá bom? A única esperança da igreja. Planejamos essa vigília, estamos no final dela, com grande sucesso, tenho certeza disso. Só pelas crianças que eu já mostrei aqui, ouvindo a Adriele hoje, já me contentei com o sucesso que o Espírito Santo deu para a gente. Eu mostrei para vocês que há de ser que depois que derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, para o contexto da primeira perna da vigília. Nossa grande esperança é uma nova geração cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, vamos concluir a segunda perna. Assim como a Viviane acabou de mostrar aqui, guiada pelo Espírito Santo, ela já tinha uma experiência com o Espírito Santo que na sala
se aprofunda e leva a uma missão poderosa, dentre tantas outras coisas. São fundadores de igreja, muitas pessoas levadas a Cristo. A primeira família que a Viviane estudou, ela era adolescente, as 6 pessoas se batizaram. É uma ganhadora de almas. Uma ganhadora de almas, que deu uma oferta do que não tinha. Orçamento apertado, mas comprou 1.100 livros para salvar pessoas. Deus seja louvado por isso. Vamos para a primeira parte dessa mensagem. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Pega a ideia da redenção, que eu quero que você entenda o que a gente vai estudar agora. É de suma importância que todo ser humano, dotado da faculdade do raciocínio, compreenda a sua relação para com Deus. Quando Ellen White escreve aqui, queridos, ela não está falando desse Deus que a gente fala no pacote. Ela diz que dentro do plano da redenção nós temos que entender quem é Deus o Pai, quem é Deus o Filho, quem é o Espírito Santo e suas funções. Nesta vida podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção, apenas começar. E quando nós começamos a querer entender, o inimigo começa a trabalhar para atrapalhar. Quer ver, ó? Eu vou mostrar já para vocês. O Filho de Deus é o centro do grande plano da redenção, que abrange todas as dispensações. Queridos, veja aqui esta palavra, dispensações, que significa períodos. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do século. Ou seja, nós temos que pensar em Deus, lembrando de períodos em que cada um desses da Trindade juntos desempenham papéis fundamentais que no acúmulo das atividades dentro do plano da redenção exige um comportamento diferente do adorador em cada fase, em cada período desse. Temos que entender isso, irmãos. Precisamos ser esclarecidos acerca do plano da salvação. Olha o que ela diz aí, ó. Mensagens Escolhidas, volume 1. Quando começa a brilhar a luz para tornar claro o povo, o plano da redenção, o inimigo opera com toda a diligência para que a luz seja excluída do coração dos homens. Ou seja, quando eu começo a estudar aqui, vão acontecer coisas na sua casa para distrair sua atenção, vai lhe dar sono, vai tocar o telefone, o cachorro vai latir. Satanás está dizendo que toda vez que o plano da redenção tenta ser esclarecido, Satanás se ira para atrapalhar a compreensão disso. E eu vou insistir nesse tema para que nós compreendamos o caminho. Tá bom? Vamos lá? Olha só. Continuando na caminhada aqui, vai dizer assim, ó. Esse texto é extraordinário, beleza? As verdades da redenção são suscetíveis a desenvolvimento e expansão constantes. O plano da redenção é um plano em crescimento. Em cada época há novo desenvolvimento da verdade. Ou seja, coisas que as pessoas do passado não faziam, não eram essenciais para ela. Hoje nós fazemos coisas diferentes deles e essas coisas são essenciais para nós. Em cada época, há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa igreja. As velhas verdades são todas essenciais. Cada fase do plano não perde a sua função quando a nova começa, não. Ela é acumulativa na formação do novo crente. Em cada época, há novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela, ou seja, nós fazemos coisas que os nossos antepassados não faziam, porque as verdades e as urgências eram diferentes em cada tempo, cada fase do plano tinha uma característica e exigia um comportamento do adorador. Agora entenda uma coisa, em cada fase havia responsabilidades do adorador, que se ele não fizesse, ele não receberia a bênção da redenção na vida deles. E eu vou explicar isso muito claramente no transcorrer dessa última parte da nossa vigília. Fica atento, não perde a pegada, porque isso aqui é muito importante para você, amado. E para mim também. Olha o que diz aí, ó. Ellen White afirma. Começando com a primeira promessa evangélica, Gênesis 3,15, que
Jesus pisaria a cabeça de Satanás e mataria este originador do pecado, e vindo através da era patriarcal, toda a parte do Antigo Testamento, chegando no judaísmo, descendentes da tribo de Judá, e mesmo até o presente, hoje, a igreja tem havido um desenvolvimento gradual dos propósitos de Deus no plano da redenção. Querido, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Exigências que hoje nós temos, no passado não existiam, eles não fizeram e não fizeram diferença para eles, mas se hoje nós não cumprimos as exigências da fase do plano em que estamos, vamos perecer, amados. E toda vez que a gente tenta esclarecer isso, Satanás se irrita e tenta atrapalhar a compreensão, porque ele sabe, se o povo de Deus compreender isso, ele perde na caminhada. Ele perde na caminhada. Virtualmente fazemos um solene juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que daí em diante nossa vida será imersa. Presta atenção nisso, amado, por favor. Será imersa na vida dessas três grandes personalidades. Ellen White chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo de três grandes pessoas, personas, personalidades. E ela diz que eu não devo imergir somente no Pai, eu não devo imergir somente no Filho, eu devo imergir também no Espírito Santo de Deus. Peguem a ideia, queridos. A ascensão e a entronização de Jesus inauguraram uma nova fase da história da redenção, diz o professor doutor em teologia Wilson Paroski. A ascensão e entronização de Jesus inauguram a nova fase da redenção, a dispensação, a última dispensação da redenção do homem, minha e sua, começam quando Cristo ascende aos céus, é entronizado e envia seu Espírito. Cristo declarou que depois de sua ascensão havia de mandar a sua igreja como supremo dom, o Consolador, que lhe devia ocupar o lugar. Esse Consolador é o Espírito Santo, a nossa única esperança. Nós não podemos confiar em mais nada se não confiarmos primeiro nisso. Veja, nós não podemos confiar em mais nada se não confiarmos primeiro nisso. Anote. Nós não podemos confiar em mais nada se não confiarmos primeiro na promessa do Espírito Santo dentro do período da dispensação em que vivemos. Isso precisa ficar claro, queridos, em nossa mente. Precisa ficar claro para os líderes de igreja, para nós pastores, para as anciãs da igreja, para todos nós, para os jovens, adolescentes, isso precisa ficar muito claro. Ela continua dizendo, a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem, a dispensação do Espírito, pedir-lhe a bênção, o Senhor espera que lhe peçamos. Ainda não empreendemos essa tarefa com todo o coração. Para e olha para mim. Irmão, não pisca agora. Não pisca agora. Eu amo isso aqui, irmãos. Vou mostrar para vocês o que eu amo aqui, ó. Eu amo ver um jovenzinho desse aqui, ó. 11h18 da noite, com os olhinhos arregalados para ouvir do Espírito Santo, lá na casa da Nilza. Você é lindo, viu, menininho? Você é lindo. Eu amo isso aqui, irmãos. Uma nova geração cheia do Espírito Santo de Deus. É disso que nós precisamos. Pega a ideia. Pega a ideia. O que eu acabei de ler aí? Qual é a característica que, na época patriarcal, eles não viveram isso? Na época de Jesus, eles não viveram isso. Só nós vivemos isso, dentro da característica do nosso período. Qual é? Pedir o Espírito Santo. Na era patriarcal, ninguém pediu. Enquanto Cristo estava nessa terra, ninguém pediu o Espírito Santo. Ninguém pediu. Agora, depois que Cristo foi e enviou, nós só recebemos se pedimos. Eu vou ler de novo, irmãos. A gente tem que aprender isso definitivamente. Ou então, novas gerações morrerão no deserto. Esta geração é para quem pede dispensação do Espírito. Pedir-lhe a bênção, o Senhor espera que lhe o peçamos. E ela diz, não fazemos isso como deveríamos. Pega a ideia, diz um professor meu.
Pois se vós, sendo mal, saber dar as boas dádivas aos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Sabe quem disse isso? Jesus Cristo. E ele não somente disse que eu e você devemos pedir como característica do tempo em que vivemos, ele mesmo pediu. Olha esse texto, olha esse texto. Testemunho para ministros. O poder de Deus espera seu pedido e recepção. O poder de Deus, o Espírito Santo, espera ser pedido para ser recebido. Irmão querido, se você não pede, você não tem. Ah, mas o Espírito Santo não está trabalhando aqui. Está, assim como está trabalhando na prostituta, no ladrão, no político que trapaceia, está trabalhando aqui, de fora para dentro. Não estou discutindo isso. Com você que está me adorando, que você que está adorando a Deus agora. Eita, lápis de... Para você que está adorando a Deus agora, irmão, preste atenção numa coisa aqui, ó. Olha aqui para mim. Depois que você entrou na porta, que é Cristo, você tem que pedir. Ele não trabalha como se você estivesse fora. Ele trabalha agora você estando dentro. E para receber, quem está dentro tem que pedir. Você entendeu a diferença? Quem não pede, não tem. E você vai ver isso daqui a pouquinho. Oh, Deus do céu! Que mensagem temos que cravar na cabeça do nosso povo. Na minha cabeça. Olha o que ela continua dizendo. Jesus não somente diz peça, mas ele dá o exemplo. Cristo recebia constantemente do Pai para que nos pudesse comunicar. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo de Deus. Ele não somente disse, esta dispensação, depois que eu enviei o Espírito, é para quem pede, mas ele mesmo, enquanto esteve aqui, inaugura o processo de pedir o Espírito Santo. Ele inaugura. Prestem atenção, irmãos. O Espírito Santo, presta atenção aqui na função dele, como é importante. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Cristo, limitado pela humanidade, não poderia estar em toda parte, em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter vantagem, então, devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, garantiria estar mais perto deles do que se não subisse ao alto. Amados, esse texto é revelador. Na nova dispensação, que é a dispensação do Espírito, Jesus ascende aos céus em personalidade humana e limitada por ele. Não imagine você que Cristo deixou de ser onipresente, onisciente e onipotente. Não imagine isto, porque só não é quem não pode ser. Esta é uma escolha de Cristo, permanecer num corpo glorificado, o mesmo que vamos receber. É uma escolha dele. Deus continua sendo plenamente Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo é plenamente Deus. Mas aqui tem uma revelação importante da nova dispensação. Quem está aqui hoje é o Espírito Santo. Cristo está no céu, trabalhando por nós. Ele quem torna acessível Jesus Cristo. Aprendamos isso, irmãos. O desvio disso causa muito problema para a gente. Não entender isso nos faz confiar em coisas que não produzem os resultados que nós precisamos. Agora, esse texto, quando eu encontrei estudando, é extraordinário. Os concílios do céu estão olhando para ver que estáis tornando conhecido o significado da dispensação do Espírito Santo. O que é o concílio do céu, irmão? Rafael e Felipe, qual é a ideia do concílio do céu, irmãos? Concílio do céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus Cristo está lá com os anjos, com todos os que moram nos mundos não caídos. Há concílios que a gente não sabe como é que eles acontecem exatamente. Em Jó aparece um concílio desse. Sabe o que eles estão prestando atenção? Se nós, pastores, líderes da igreja, estamos ensinando para os membros da igreja, se estamos tornando conhecido o ministério da dispensação do Espírito Santo, e o que significa isso?
O céu, irmão, o céu está preocupado com isso. E nós não estamos. Olha o que o texto continua dizendo. Como, através da atuação desse agente divino, as mentes de homens corrompidas e maculadas pelo pecado podem perder o encanto pelas mentiras e apresentações de Satanás, volvendo-se para Cristo como sua única esperança e seu Salvador pessoal. Ele está dizendo assim, ó, tá vendo aí? É com o Espírito Santo que as pessoas vencem o pecado. Sem ele não vencerão, sem eles não conseguirão estar ligados a mim, sem eles não serão vitoriosos. Vocês estão preocupados, pastores? Vocês estão preocupados, anciãos? Vocês estão preocupados, mulheres? Vocês estão preocupados, Samuel, líder de jovem do meu distrito aqui, dos adolescentes? Está ali o Samuel. Estou trabalhando insistentemente no coração desse jovem. É líder da minha igreja, de uma das minhas igrejas do meu distrito. Esse jovem aí, ó, dedicado, esposo da Yasmin, tem 3 filhos, dedicado ao Senhor esse menino aí. E nós estamos trabalhando firme pela salvação de almas aqui em nosso distrito. Obrigado pela sua presença, viu, amado? Você é uma bênção. Uma bênção. A minha pergunta é, estamos cumprindo o que os concílios dos céus desejam ou estamos distraídos com outras coisas? Irmãos, por favor, pastores, ouçam aqui. Eu não me sinto melhor do que ninguém. Nem acredito que a Sala 57 deva se tornar uma casta, achando que é melhor do que ninguém. Não gosto dessa ideia. Nós somos muito responsáveis por aquilo que entendemos ser necessário para a igreja hoje. Não melhores do que ninguém, extremamente dependentes e conscientes da nossa pequenez. Mas, irmãos, isso aqui, pastores da igreja, isso aqui precisa ser levado ao povo. Está escrito. Está escrito. Os concílios do céu estão olhando. Deus, o Pai, está olhando para ver se nós, líderes, estamos ensinando sobre a dispensação do Espírito Santo. Como ele atua na mente para que as pessoas vençam. Agora, nós não ensinamos isso e as pessoas se frustram não vencendo seus pecados. Isso é sério. Isso é sério demais. O texto dela continua dizendo, é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Olha a importância dele. É por meio do Espírito que o coração é purificado, por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Sem o Espírito Santo, nada disso acontece. Cristo deu o seu Espírito como poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar no seu próprio caráter em sua igreja. Irmão, sem o Espírito Santo, a obra de Cristo é ineficaz. E nós deixamos o Espírito Santo esquecido em nossa liturgia, esquecemos o Espírito Santo em nossos temas, esquecemos de ressaltar a importância em relevo dele pelo amor de Deus, irmãos. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Esse texto aqui é extraordinário. Esse texto é extraordinário, irmãos. Olha o que diz o texto. Aí eu glorifiquei, falei, glória a Deus, aleluia, porque esse texto existe. Cristo, grande mestre, possuía ilimitada variedade de assuntos de que escolher, mas aquele em que mais longamente se demorava era a dotação do Espírito Santo. Cristo pregava sobre tudo, queridos, tudo, mas ele se detinha mais longamente. É o que nós fazemos na sala. Pregamos sobre tudo, mas nos demoramos longamente em conhecer a dispensação do Espírito, como ele age e como ele é o elemento para a nossa vitória. Nós estamos obedecendo aquilo que os concílios do céu estão preocupados. Nós fazemos isso enquanto fazemos todas as outras coisas. Fazer todas as outras coisas e não fazer isso é levar a igreja à frustração, à inanição religiosa. Quão grandes coisas predisse ele para a igreja em virtude desse dom. Todavia que assunto é menos considerado agora. Eu não sou eu que estou falando não, irmãos.
Que promessa é menos cumprida? Faça um discurso ocasional acerca do Espírito Santo e depois o assunto é deixado para consideração posterior. Irmão, a gente tem que dar um jeito nesse problema aqui. Líder da igreja, ancião do meu distrito, líder de departamento, você que é desbravador, você que é aventureiro, que está aqui do meu distrito, adorando conosco aqui. Você que é da Europa, de onde você estiver adorando conosco, vendo essa reunião, a gente tem que desatar esse nó aqui. Esse nó tem que ser desatado. Nós estamos na contramão do que Cristo fez. Nós estamos na contramão do que ele fez. Nós temos que desatar esse nó. Se o assunto que predominava no discurso de Cristo era o Espírito Santo, tem que ser o nosso. Aí o que a gente faz? Põe o Espírito Santo em esquecimento. Citamos o Espírito Santo apenas de vez em quando. Ele é a única esperança da igreja. Irmãos, enquanto nós não volvermos toda a nossa força para que a igreja entenda isso, busque isso, viva isso, mergulhe, como o próprio texto disse, imersão total nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não vai acontecer mais nada nessa igreja do que já acontece há anos, e vamos permanecer aqui anos e anos a fio, perdendo almas e preservando algumas poucas. Temos que desatar esse nó. Então, Ellen White escreve uma carta para Arthur G. Daniels, dia 11/7/1901. Ela mandou essa carta e disse: mudanças decididas devem ser feitas no método e planos que são seguidos, para que a causa de Deus seja colocada em uma base mais elevada. Mas aqueles que por muitos anos não sentiram reavivamento e reforma do poder do Espírito Santo, não devem ser incumbidos de planejar e criar maneiras e métodos de levar a obra avante. Isso está registrado no Espírito Profecia, na revista Ministério, para este ano, para o mês de março e abril. Eu extraí esse texto de lá, da revista Ministério, feita para anciãos e pastores. Mudanças decididas devem ser feitas nos métodos e planos que são seguidos. Ellen White está dizendo, nossos métodos e planos estão equivocados. E por isso a igreja não é mais elevada do que é. Ela diz, homens que não experimentam reavivamento e reforma não podem planejar para a igreja. Ela escreveu essa carta em 1901 para um dos líderes da igreja. Não quero aqui, com isto, ter a pretensão de julgar quem é quem tem, quem não tem, mas uma coisa é certa, temos que migrar para esse lugar. Que eu julgue a mim mesmo. Você é cheio do Espírito? Você busca isso? Você é líder de igreja? Está planejando para a sua igreja? Que tipo de planejamento você faz, hein, irmão? Veja, queridos, eu tenho plena convicção de que a gente faz como igreja é o melhor no que quer dizer a conteúdo, material, estrutura, planejamento. Nossos pastores são homens capacitados, homens muito instruídos. Nós temos alto nível em nossa igreja. Ao mesmo tempo que temos irmãos que não são tão preparados academicamente, mas são também muito humildes, que carregam a própria igreja nas costas, uma grande quantidade deles. Mas não é essa a discussão. Ellen White está dizendo que se fazemos tudo o que nós estamos fazendo agora, se não for pela obra do Espírito Santo, estamos causando retrocesso na obra de Deus. O Espírito Santo, queridos, é a única chance da gente ir para o céu. Ou a gente entende determinadamente isso, ou a gente vive para que a igreja viva isso, ou então novas gerações vão morrer no deserto por mais e mais longos anos. Vamos continuar. A promessa do Espírito Santo tanto pertence a nós como pertenceu a eles. Lembra da frase que eu falei lá? Que eu li no livro, que eu ia chamar a atenção para vocês de novo hoje? Que
as pessoas ficam esperando o cumprimento da promessa do Espírito Santo lá para frente, como Deus tivesse marcado uma data, e quando chegasse, independentemente da ação do homem, ele cumpriria aquela data que ele marcou. Não é assim, viu? Deus viu o dia que o Espírito Santo seria derramado em Atos 2 pela manifestação humana. Deus viu o dia que a chuva serôdia vai ser derramada por causa do envolvimento do ser humano. Enquanto não surgir, eu vou repetir, irmãos, enquanto não surgir uma geração que peça ao Espírito Santo como a solução para a igreja, Jesus não volta. Jesus não volta. Atos 2 tem que repetir. Quão raramente, aí ela começa a nos repreender, quão raramente é apresentada ao povo e pregada sobre sua recepção na igreja. O concílio do céu está pensando, eles estão ensinando como é que é o Espírito Santo, como é que eles estão preocupados com isso. Jesus pregava mais sobre o Espírito Santo do que qualquer outra coisa. E olha o que ela diz aqui. Quão raramente é apresentada ao povo e pregada sobre sua recepção na igreja a promessa do Espírito Santo. É ocasionalmente apresentada em nossas palestras, e incidentalmente, e nela se toca. Isso é tudo. Depois a gente trata sobre isso. Olha o que ela diz aqui, ó. Em consequência desse silêncio sobre este tema, olha só, da maior importância, sobre que promessa nós menos sabemos através de seu cumprimento prático do que essa rica promessa, o dom do Espírito Santo, pelo qual deve ser concedida a eficiência a todo o nosso trabalho espiritual. Veja aí, veja onde nós estamos, amados. Ela continua dizendo, sem pestanejar, irmãos, não dorme, não. Temos demorado sobre as profecias, doutrinas têm sido expostas, mas o que é essencial à igreja, a fim de que possa crescer em força e eficiências espirituais, para que a pregação possa levar consigo convicção e almas serem convertidas a Deus, tem sido grandemente deixado fora do esforço ministerial. Para e pensa comigo. Não é fora do esforço do membro da igreja. Ela está dizendo que isto está pouco no retrovisor dos ministros da igreja. E aquilo que os ministros são, a igreja também é. É ela que está dizendo. Pastor Ricardo Lopes. Boa noite, amada. Percebe a nossa responsabilidade, pastor? Que pesa sobre nós. Obrigado pela presença, viu, amado? A gente troca uma ideia depois. Muito bom vê-lo aqui. Alegria em vê-lo. Mesmo, de verdade. Deus seja louvado. Conheço o pastor. Uma bênção. Vamos continuar aqui para terminarmos nosso tema. Ela diz assim, agora veja aí. Como entender a parábola das 10 virgens? Bom, vamos lá? Lâmpada é a Bíblia. Óleo é o azeite. As virgens, os membros da igreja. O vale dos ossos secos. As virgens. A festa é o noivo chegando, que é Jesus Cristo. 5 entram, 5 se perdem. Aí a gente vai chegar à conclusão de que as 5 se perdem porque não tem azeite de sobra. Ok. O problema de não entrar na festa é porque não tinha azeite, ou seja, elas não estavam umedecidas. Mas alguma coisa batia na minha cabeça e eu não entendia por que, pastores, essas mulheres não tinham azeite de sobra, até que me esbarrei com a mesma ideia que está no livro que eu acabei de abrir a vigília com vocês. Essas 5 garotinhas, elas conheciam o Espírito Santo. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler o estágio dessas meninas para vocês acharem que não é conversa minha. Olha o que diz aí o Espírito de profecia. Na parábola, todas as virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Que igreja é essa? A nossa. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiadamente o esperam. Como na parábola, porém, assim é agora. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Há um tempo de espera, a fé é provada, e quando se ouve o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro,
Muitos não estão preparados, não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Por que as meninas não entraram? Estão destituídas do Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. E eu perguntei, meu Deus, por quê? Se elas conheciam, por que não tinham? E aí, o texto do pastor Leroy Froom fecha exatamente com o que Ellen White disse. Sabe o que acontecia com elas? O Espírito Santo vai vir lá na frente. A promessa da chuva serôdia é lá na frente. Vai acontecer concomitantemente com os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Fechamento da porta da graça. Quando a gente começar a ver essas coisas, a gente busca o Espírito. O Espírito Santo está lá na frente, está lá na frente, está lá na frente, e nunca buscaram diariamente. Foi por isso que elas não tinham azeite de sobra. Porque a experiência delas foi parcial. Foram batizadas no tanque e só isto, nada mais. A partir daí o Espírito Santo foi um estranho, como era para Adriele, como era para Viviane, como era para centenas e centenas que dão testemunho na sala. Um estranho que deveria ser o mais conhecido na época e na dispensação dele. Um estranho que capacita todas as coisas. Um estranho de quem vem todas as demais bênçãos. Um estranho de onde vem o poder, irmãos. O estranho que torna eficaz toda a obra de Cristo. O estranho que regenera. O estranho que lava. O estranho que dá poder. Um estranho, irmãos. Estranho, Danilo. Estranho, Denilson. O Espírito Santo era um estranho para as loucas. Por isso que a Adriele, na sua fase de louca, olhou para a mãe e disse assim, mas que coisa chata, essa mulher só fala disso, só pensa nisso, só ora por isso, é o tempo inteiro fazendo isso. Claro, época de louca. Depois que ela entendeu o processo, ela glorifica a mãe que tem, porque está no mesmo processo de transformação. Por que elas não tinham? Porque protelavam a busca para o futuro, achando que a vinda de Cristo está marcada e ela vai acontecer independentemente da ação do homem. Jesus prometeu, é incondicional, ele virá, ele viu que vai voltar, ele sabe o dia que ele vai voltar, ele viu, mas para ele voltar precisa da ação humana. E o que acontece? Uma geração que entende que é pelo Espírito, se volve para isso e começa a clamar e viver, clamar e viver, clamar e viver, e pedir, até que a chuva vem. E quando ela vem, a chuva serôdia, este povo que clamou e pediu se torna em relevo e vai com uma mensagem dura e cortante para a igreja de Laodiceia. A sacudidura acontece. Esse mesmo povo que provoca a sacudidura pelo testemunho da testemunha verdadeira, vira o rosto para o mundo e proclama o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, e alcança as ovelhas que estão lá no Senhor, que são do redil dele. Essas que estavam fora do redil se unem a esse grupo e formam o espaço vazio que as ovelhas que estavam dentro não viviam. E a igreja invisível se torna visível e é glorificada e levada para o céu. Vai ser assim. Não antes. Não antes que aconteça uma grande apostasia no seio da própria igreja de Deus. Está previsto, irmão. Se você não suportou a Covid, põe a baba de molho, irmão, porque a apostasia que vem nem se compara, porque vai mexer com os princípios da sua fé. Por que essas meninas não receberam? Não entraram na festa? Porque acharam que era lá na frente e não pediam todo dia. Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Sabe como é que Ellen White fala? Ela diz, necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história da nossa obra. É na palavra, irmãos. O Espírito de Deus usa a palavra. Usa a palavra. Ele gerou Jesus Cristo, ele gerou a palavra. Não tem como você estar em Cristo sem estar na palavra. Ele te leva para a palavra. Presta atenção numa coisa, ó. Andar no Espírito
só será possível aquele que constantemente está se alimentando do pão da vida. As Escrituras Sagradas, quanto mais se conhece a Bíblia, mais fácil será andar no Espírito. De fato, aquele que abre as Escrituras Sagradas, se alimenta do maná celestial, torna-se participante da natureza divina. Agora, qual é o erro que nós cometemos quando indicamos a Bíblia para as pessoas lerem? Está aqui o erro, irmãos. Ó. Indicamos a Bíblia como uma teoria. Por quê? Opa! Deixa eu voltar aqui. Não é agora, não é agora, não é agora. Aqui. Vem o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus. Olha aí, irmãos, pega a ideia. Sem o Espírito de Deus, de nada vale conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Amado, quando eu digo para os irmãos fazerem ano bíblico, esse que é o Reavivados pela sua palavra, leram qualquer coisa, irmãos, lição de escola sabatina, entendam uma coisa, amados, a Bíblia foi gerada pelo Espírito. Se você lê sem o Espírito, a Bíblia não é nada. E por quantos anos eu, pastor Wagner, ensinei, irmã Ivanete, aos jovens da minha igreja, diz assim, ó, leiam a Bíblia, meditem na palavra e vocês serão transformados. Eu ensinei errado para eles, irmã Ivanete. Eu ensinei errado para eles. Porque se estamos numa dispensação e que o poder da Bíblia está para os que pedem o Espírito, eu não disse isso para eles. E alguns se perderam, eu tenho certeza, porque eu não ensinei como deveria. Eu mesmo preguei 20 anos sem falar nada sobre o Espírito Santo. Nós temos que mudar. Não é o que nós fazemos, irmãos. O que nós fazemos é muito bom. É como nós fazemos. Tem que mudar. Se não mudar, irmãos, pode contar mais e mais gerações perdidas no deserto. Ela diz assim, ó, aqui para mim foi tremendo. Ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber a cada dia o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora, a fim de executar seus propósitos. Pela oração podeis adquirir uma experiência que faça do vosso ministério em prol de vossos filhos um perfeito êxito. Eu não vou perguntar, irmãos. Eu não vou perguntar aqui, abrir a tela, vou fazer a pergunta geral. Quem aqui é do Ministério da Criança? Quem já cuidou desde o rol até os adolescentes e jovens? Você já foi professor dos adolescentes? Já foi professor das crianças? Quantas vezes você ensinou para eles pedirem o batismo do Espírito Santo? Quantas vezes? Nem você pedia? Como é que você ia ensinar? É por isso que os nossos jovens amam jogos na internet. É por isso que os nossos jovens amam as coisas do mundo. É por isso que eles saem quando tiram um pouquinho de idade. Porque não conhecem o Espírito Santo, irmãos. Ele é a nossa única esperança. Ou a gente aceita isso, ou gerações e gerações vão morrer aqui. Veja aí, ó. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Apenas aqueles que são assim ensinados por Deus, que possuem a operação interior do Espírito, em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, podem apresentar-se como verdadeiros representantes do Salvador. É só quem tem o Espírito Santo dentro pode dizer que é discípulo. De outra forma, não. O plano de restaurar nos homens a imagem divina foi estipulado que o Espírito Santo atuasse na mente humana e fosse como a presença de Cristo. Quando você tem o Espírito Santo em você, você tem a presença de Cristo, é um trato deles. E tem gente que acha que o Espírito Santo pode substituir a Cristo. Conhece nada ainda, tem que se aprofundar. Uma influência modeladora no caráter humano. Aí eu termino com essas perguntas aqui, ó. Nós somos cristãos ou ativistas religiosos? Ativismo ou cristianismo? Animados ou reavivados? Salvos ou perdidos? Então, segura que eu vou responder para você nesses próximos textos. Vale dos ossos secos. Olha o que diz aí, ó. A parábola não deixa, porém, os ossos meramente ligados em forma de homens, pois não basta que haja simetria de membros e feições.
o fôlego de vida, tem vivificar os corpos para que possam ficar em pé e pôr-se em atividade. Irmãos, olhem para mim aqui, ó. Não são as atividades que reavivam a igreja. Quem reaviva a igreja é o Espírito Santo. E uma vez reavivado, o Espírito Santo leva as pessoas vivas à atividade. E sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Envia as pessoas mortas para pregar o evangelho. Isso é impossível, achando que as atividades darão cabo de reavivamento. Isto não é possível. Ou a gente muda a nossa linguagem para o espírito, queridos, nada vai acontecer. Mais gerações vão se perder aqui. Esses ossos representam, quem que esses ossos representam segundo o texto? Eu sei que é muito conteúdo, depois você vai receber. Esses ossos representam a casa de Israel, a igreja de Deus. E a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. O Senhor precisa soprar sobre os ossos secos, para que vivam. Aqui está o motivo da vigília, a esperança da igreja. Eu e o pastor Leroy Frum adicionamos a única esperança da igreja. O Espírito de Deus, com seu poder vivificador, precisa estar em todo ser humano para que todo músculo, nervo espiritual esteja em atividade. A atividade é fruto do recebimento do Espírito. Sem o Espírito Santo, sem fôlego de Deus, há entorpecimento da consciência e perda da vida espiritual. Olha só o que ela diz aí, ó. Muitos, esses são os 2 últimos textos. Mas é uma repreensão tão dura que eu chego a dói quando eu leio. Muitos que se acham destituídos de vida espiritual têm seus nomes registrados na igreja, mas não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles não podem estar ligados à igreja. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Entende como é, irmãos? Ativismo ou cristianismo? Sem o Espírito, tudo que a gente faz é ativismo. Com ele, cristianismo. Sem o Espírito, tudo que nós fazemos é fruto de animação. Oba, oba. Passou, morreu. Com o Espírito, não. É vida. É vida. É reavivamento. Com o Espírito, meu nome está escrito no livro da vida e eu estou vivo. Sem ele, eu posso ser membro da igreja. Tenho o nome de quem está vivo, mas sou morto. Virgem louca, esperando o Espírito lá para frente, como deveria buscar hoje. Ele é a nossa única esperança. E aí termina o texto dizendo assim, ó. Podem ser dirigentes na realização de certo conjunto de deveres e ser considerados como pessoas que vivem. Muitos, porém, se encontram entre os que têm nome de que vivem e estão mortos. Quem são esses? Os loucos, que acham que o Espírito Santo é uma questão do futuro, quando deveria estar buscando hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é animado ou é reavivado? Você é um ativista religioso ou você é um cristão? Você está salvo ou perdido? Se você não tiver o Espírito Santo, irmão, a dispensação diz que ele é para aqueles que pedem, você está perdido. Porque ele é quem conduz você a Cristo e é ele quem mantém você em Jesus, só aquele que pode salvar você. Jesus, irmãos, é o centro. O Espírito é o poder que ele enviou. O que precisamos é o batismo do Espírito Santo. Mensagens escolhidas. O que precisamos hoje é o batismo do Espírito Santo. A esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. Ellen White disse. A Bíblia diz. Nós deveríamos dizer. Todos nós deveríamos dizer. Todos nós. Deveríamos dizer isso. Todos. Todos. Quando você ouvir isso, amado, suas palestras, seus sermões, seus aconselhamentos,
suas leituras, suas reflexões, a maneira como você lê a Bíblia, a maneira como você educa seus filhos, a maneira como você vai à igreja. Como é que é? Em que quadro desse você se encontra, amado? Reavivados ou animados? Ativistas ou cristãos? Salvos ou perdidos? A nossa única esperança é que a igreja compreenda que o que nos falta é quem mais nós deveríamos ter, o Espírito Santo de Deus, o enviado do próprio Jesus, para nos conduzir até os portões da cidade santa. Espero que isto que estudamos hoje e tudo que vimos aqui motive você a fazer uma reflexão profunda e que você encontre o caminho, amado. Porque eu estou tentando todo dia. Deus te abençoe com ricas bênçãos. Vamos orar? Eterno Deus. Glória, 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 glória ao seu nome. Obrigado por tudo que vimos aqui, Senhor. Planejamos dessa vez e parece que o Senhor entendeu que era isso mesmo, porque fizemos exatamente aquilo que planejamos contigo. E nós agradecemos por essa grande multidão de pessoas que vieram até aqui para adorar ao Senhor, para buscar a unção do Espírito, para compreender pouco mais sobre essa coisa tão importante. Espero mesmo, Deus, que esse texto de hoje, que esta vigília reverbere em todos os cantos da igreja, que ela pudesse ser vista por todos os líderes dessa congregação, desde anciãos, anciãs, líderes de departamento, pastores departamentais, administradores. Assim como eu renovo a minha esperança lendo isso, assim como eu renovo a minha crença lendo isso, que esta crença seja vista. Pastor Ricardo, nós nos conhecemos, está aqui hoje. Deus, que ele seja um porta-voz dessa mensagem, cumprindo e seguindo o mestre. A gente tem que ensinar para a igreja todas as coisas, mas nossa moldura tem que ser uma igreja fundamentada nele, que é o poder de Deus. Agora vamos descansar. Amanhã temos igreja cedo e que a gente se levante cedo e busque a unção e saia para a igreja minando azeite. Batiza-nos mais uma vez, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje. O Senhor é o nosso grande Deus, nosso Salvador. Nós te amamos, Jesus. No seu nome há todo poder. E obrigado por nos enviar um companheiro de batalha que não desiste da gente. Toma todas essas pessoas em tuas mãos. As que entraram, já saíram, as que chegaram depois, as que vão ver depois. Unja-nos com óleo, Senhor, azeite, Espírito Santo. Que nós compreendamos as fases da redenção e vivamos em nosso período segundo as exigências do plano estabelecido. Tudo isso pedimos no precioso nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Eita! Glória a Deus, né? Que coisa boa! Eu vou descer as telas para você se ver um pouquinho. Abre a tela. Muito obrigado a todos os moderadores, Viviane, Adriele que deu testemunho, os pastores que me ajudaram em oração. Obrigado a todos vocês. Mais uma vigília. Isso aqui me anima muito, irmãos. Eu vou mostrar, porque isso aqui me anima demais da conta. Olha que coisa linda, lá na Ivaneide, ó. Menino ainda, prestando atenção nessas coisas, né, filho? E aprendendo dessas coisas. Obrigado por estar na vigília, viu, jovenzinho? Você é bênção de Deus, cara. Viu? Muito obrigado. E isso me anima, irmãos, ter a opção de acessar a nossa nova geração. Meninos cheios do poder de Deus. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. Obrigado. Deus abençoe e que o sábado seja uma grande bênção. Deixa eu dar um anúncio agora importante, tá? Importante.
de forma excepcional. Você sabe que o que eu vou falar agora é excepcional mesmo, excepcional. No domingo, nós não teremos a sala 57, tá? Domingo, nós não teremos a sala 57. Teremos segunda, quarta, quinta e sexta, e vai normal a vida toda. Neste domingo, excepcionalmente, nós não teremos a sala. Excepcionalmente. Nesses 3 anos é a primeira vez que isso acontece. Mas no domingo nós não teremos, tá bom? Muito bem, eu vou abrir os áudios, porque eu quero ouvir, sabe o quê? Boa noite com alegria, mas de quem tá cheio do Espírito Santo mesmo, hein? Não é coisa pequena, não. Tá bom? Vamos pro boa noite com alegria? Então, vamos. Vou abrir aqui. Pronto. Pode ir. Cadê? Boa noite com alegria. Boa noite com alegria. Boa noite. Boa noite com alegria. Os áudios estão abertos. Pode... É isso mesmo ou esse áudio está fechado ainda? Você está tentando o seu áudio aí, não? Tá Tem que aberto? falar baixinho. Não, é porque hoje Não é à tá noite, né? Boa noite com alegria. Boa noite com alegria. Boa Bem- noite com alegria. Porque tem gente dormindo. Com alegria, querida. Noite a todos. Noite com alegria. Muito boa noite. Noite com alegria. Boa noite com alegria. Queridinhos, eu tenho 4 coisas para dizer para vocês. Eu amo Boa noite vocês. com alegria. Boa noite com alegria. Eu preciso de vocês para ser Eu feliz. também te amo. Vocês são a parte visível de Deus. Eu bom dia, boa Nós cremos muito mais em Deus porque vocês existem. Dia com alegria. Porque começou um novo dia. Boa noite, porque é Amém, pastor. Boa noite, até segunda-feira. Até segunda-feira. Vamos clicar no joinha na transmissão. Boa noite, povo lindo. Boa noite.